A paz do Senhor Jesus esteja sempre conosco. A palavra de hoje, João, capítulo 5, versículo 17. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Parabéns para você, meu irmão, minha irmã, que trabalha todos os dias para ter uma vida melhor. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, o seu trabalho, a sua família, as nossas vidas e nossas famílias. Deus está trabalhando em nosso favor. Jesus falou: o meu Pai está trabalhando, continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Abençoado seja o trabalho das nossas mãos e que o Senhor, Ele é conosco todos os dias. Você crê, meu irmão, minha irmã, que Deus está trabalhando a seu favor hoje, que Jesus, Ele vê tudo e que Deus viu o seu suor? Olha, a outra palavra que Jesus, em Colossenses, a palavra que Deus fala, em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, esposos, esposas, homens e mulheres, trabalhadores de Deus, pessoas que estão construindo um lar. Um lar é um lugar de construção, é nosso trabalho. Um vai, trabalha, traz o pão de cada dia, outro limpa, lava, passa. Todos nós somos trabalhadores do reino de Deus. Quando você trabalha com amor na sua casa, no seu lar, e seu trabalho não é reconhecido, Deus, Ele vê tudo e tem recompensa e tem galardão. Continua cuidando do que Deus te entregou, continua fazendo e faz para Deus, como diz na palavra. Não faça para homens. Às vezes a pessoa fica cansada de trabalhar, de cuidar bem do seu trabalho porque um chefe não valorizou, porque um esposo ou a esposa ou filhos não valorizam. Às vezes a pessoa chega cansada do trabalho, só encontra coisas para fazer. Mulheres que trabalham fora, jornada dupla. Mulheres que trabalham em casa, elas escutam que elas não fazem nada. E elas lavam, passam, cozinham, arrumam, faz tudo, para quem chega do trabalho, encontre tudo em ordem. E às vezes ainda há muito desprezo, falta de companheirismo, falta de atenção e falta de valorização. Mas tudo está anotado nos céus. Deus recompensa, não faz para homens. Quando a gente fala não faz para homens, é para homens e para mulheres. Pessoas que fazem o seu trabalho com amor e o outro ele não valoriza. Faça para Deus. Você que tem sua casa, cuide bem da sua casa. O seu lar foi Deus quem te deu. O seu trabalho, o seu ganha-pão é Deus quem te deu. Não olha se tem um chefe que não te respeita, que não te honra, que não te valoriza. Deus, Ele vê tudo, Ele vê o suor, Ele está anotando tudo lá de cima. E Jesus também. Como disse Jesus, Deus trabalha até hoje. Ele e o Pai continuam trabalhando, e o Espírito Santo nos dando direcionamento, nos dando sabedoria. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem
decentemente aos olhos dos que são de fora, e não dependam de ninguém. É a palavra de Deus. Deus é um Deus de excelência. Ele ama abençoar os seus filhos. Aqueles que estão desempregados, portas irão se abrir. Aqueles que estão desanimados, Deus ele dá renovo. Mas você faça com amor. Tudo que Deus entregar. Às vezes uma pessoa ela pede tanto trabalho, ela pede tanto uma chance, um lugar, e quando ela recebe, logo depois chegam as reclamações. Ela começa a reclamar do horário do trabalho, a reclamar do chefe, a reclamar do salário. Isso atrapalha a sua vida. Nunca faça isso. Não reclame do seu lar. Não reclame das coisas que você pediu para Deus, que elas chegaram em tuas mãos. Você vai fazer para o reino de Deus. Tudo que estamos fazendo aqui, temos que fazer com excelência, porque Deus abençoa. Consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Aí você entra na empresa, aí você fala: eu consagro o meu trabalho, consagro essa empresa, consagro as pessoas que estão trabalhando comigo, o meu chefe, o dono da empresa, esse empresário que Deus abençoou, que ele teve coragem de investir. Porque ser empresário no Brasil é ter coragem, é ser forte, é ser corajoso. Aí as pessoas, quando às vezes tem uma multinacional, mas nunca se sabe o começo dela. Às vezes é um começo pequeno, é algo pequeno. Aí Deus vê aquele homem, aquela mulher que investiu naquele trabalho com amor, com esforço, com dedicação, abençoando e entregando tudo para Deus, se esforçando, às vezes deixando um final de semana de sair com sua família, para investir no seu trabalho, e depois ele vence na vida. Aí depois vem a recompensa. Aí ele começa a colocar pão na mesa das pessoas, porque Deus multiplicou, Deus ampliou a empresa, que multiplicou empresas e vai se multiplicando e vai multiplicando pão na mesa das pessoas. Então abençoe quem te dá a chance do trabalho. Sempre abençoa, consagra a Deus. Às vezes um lugar, ele é um lugar difícil de lidar, por falta de sabedoria das pessoas que trabalham. Aí você chega missionário, missionária na empresa, missionário enviada de Deus. Você faz uma oração em silêncio, você com o Espírito Santo, e você consagra aquele lugar a Deus. Aí começa a mudança, começa a transformação, porque basta um que tenha fé, que contamina todos os outros. A fé, ela vem pelo ouvido. Então, quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente tem bom ânimo. A gente sabe que Deus está ouvindo as nossas orações. Tem bênçãos de Deus chegando na vida do seu povo, porque Deus está trabalhando em favor daqueles que o buscam, porque tudo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Então você, dona de casa, sinta-se valorizada, porque Deus, Ele viu o teu suor no dia a dia, você lavando, passando, arrumando, deixando sua casa cheirosa, sua mesa com aroma de uma comida deliciosa, uma cama bem arrumada, deixando sua casa limpa para receber quem está fora. Deus vê o teu suor, Deus vai te abençoar grandemente. Não se preocupe com o que os outros falam ou deixam de te valorizar. O teu valor vem dos céus. Esse é o nosso galardão. As coisas que a gente faz com amor, Deus valoriza. Deus está te observando. Você que sai de manhã cedo para o seu trabalho, pega ônibus lotado,
Agradeça a Deus, dê glórias a Deus. Quantos estão enfermos, querendo voltar ao trabalho e estão pedindo a saúde de volta? Trabalho é bênção, trabalho não é maldição. Abençoe e consagre tudo que você tem e faz ao Senhor, e seus planos serão bem-sucedidos. José, quando estava lá trabalhando, que foi levado como escravo, foi vendido pelos irmãos, pela inveja, e foi levado como escravo, ele trabalhou como patrão. Ele nunca se sentiu escravo, porque ele deu o melhor dele, ele trabalhou com excelência. E do poço ao palácio, da escravidão, daquela prisão que ele vivia, Deus honrou José, honrou o trabalho de José, porque José fazia tudo com amor, fazia tudo com excelência para Deus. Nunca esqueça disso. As pessoas, nós não devemos esperar a valorização do outro. Você que tem que fazer, faça para Jesus, faça com amor, e você vai ser bem recompensado, bem recompensada. Abençoa tudo que você faz. Nunca diga: eu não gosto desse trabalho, eu não suporto isso, eu não suporto mais cuidar da minha casa. Tem pessoas sonhando em ter uma casa de volta. Às vezes, Deus faz um reboliço na vida de uma pessoa porque as outras não valorizavam. Aí aquela família, infelizmente, se desfaz. Mas a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aí Deus vem, Deus vê o teu valor, tua dedicação. Aí Ele te dá uma nova chance, uma nova casa, uma nova família. Olha o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo. Tudo. Jó é um homem temente a Deus, obediente, e ele perdeu tudo. E o que foi que Deus fez depois? Restituição. O nosso Deus, ele trabalha dia e noite em favor daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Então, tenha o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e você vai prosperar. Seja você jovem, seja você uma jovem sonhadora, cheia de planos. Não deixa que nada nem ninguém atrapalhe o teu propósito e os teus planos aqui na terra. Tudo que Deus tem para você. Você jovem, homem, sonhador, os rapazes que estão começando a vida agora, coloca em prática tudo que Deus colocou em teu coração, faz com excelência, larga os outros, não vai ficar sentado com os outros num computador, só brincando e o tempo passando. Olha o que Deus quer para todos nós. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Deus quer te abençoar com casa, com carro, com bens, com uma vida boa, uma vida tranquila. É isso que ele fala: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Essa é a bênção de Deus. Depois vem a recompensa. José se esforçou muito no que era dos outros. Depois José foi governar tudo. José governou uma nação. E é isso que pedimos, espírito de governo, porque onde você estiver, você com pouco ou com muito, você vai saber governar e Deus vai multiplicar. Sabeis que recebeis do Senhor o galardão da herança. Patrão esquece, Deus anota. A hora extra não paga, o chefe que humilhou, o boleto que vence. Você não trabalha sozinho, sozinha. Seu suor tem recompensa nos céus. Eu creio. Deus viu o teu suor, Ele recompensa o que ninguém vê. Se essa palavra te deu ânimo, escreve aqui embaixo: eu creio. Escreve: eu creio, porque você está dando legalidade à palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deixa o teu like no canal, compartilhe as orações, que Deus te abençoe grandemente. Que vamos consagrar tudo que temos e somos e o nosso futuro ao Senhor.
e tudo terá bom êxito em nossas vidas. Deus Pai Todo-Poderoso, eu consagro o dia de hoje, Pai, já te agradecendo. Eu consagro a minha vida, da minha família, a vida do meu irmão, da minha irmã, que está escutando esta oração, e de cada membro de suas famílias. Eu consagro a Ti, Pai. Eu consagro os nossos lares, os nossos sonhos, projetos, tudo que o Senhor nos entregou. Eu consagro a Ti, Pai. E tudo o que fizermos, todos os nossos planos serão bem-sucedidos para a Tua glória, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Dai bom ânimo ao teu povo, recupera a saúde do enfermo, daquele trabalhador que está enfermo, querendo voltar a cuidar da sua família, cuidar da sua casa. Visita os hospitais, Senhor. Abençoa a mão dos médicos, dos trabalhadores, dos enfermeiros, das faxineiras, de todas as pessoas que trabalham em hospitais, em farmácias, em todos os lugares, os professores. Ai, Pai, eu passaria o dia inteiro falando das profissões, mas eu quero te agradecer e consagrar todo trabalhador, toda trabalhadora, a dona de casa, o dono de casa, aos seus filhos que estão sonhando, planejando o futuro. Eu consagro tudo a Ti, Pai, e todos os nossos planos serão bem-sucedidos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Orem comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos, Senhor, de toda maldade humana, do homem sanguinário, da perversidade espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.